Lego Star Wars foi um dos jogos mais importantes de toda a franquia Lego. Esse jogo aqui foi o início de tudo, o início da fórmula de gameplay, o humor característico e o estilo que viraria um marco nos jogos de Lego. Mas será que ele envelheceu bem? Será que ele ainda é jogável hoje em dia? Bora fazer uma análise completa desse clássico. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. O YouTube me mostrou que mais de 93% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. Então se você gosta do canal, gosta dos vídeos que eu tô fazendo por aqui, pô, dá uma forcinha aí e se inscreve, me ajuda bastante. Lego Star Wars The Videogame cobre a trilogia de Star Wars, sendo a Ameaça Fantasma, o Ataque dos Clones e a Vingança do Sith. E isso foi um grande diferencial na época, já que o jogo saiu antes mesmo do episódio 3 estrear nos cinemas. E isso deu aos fãs um pouco do vislumbre antecipado da história. Uma das coisas mais legais aqui nesse jogo é como a história é contada, porque ela não tem falas. E hoje em dia a gente tá acostumado com jogos de Lego mais modernos que usam dublagem, mas naquela época tudo era transmitido por meio de gestos, seja um gesto mais exagerado ou até mesmo expressões faciais. E esses gestos davam um charme único pro jogo e fazia com que qualquer pessoa entendesse ali o que estava acontecendo sem nunca nem ter visto os filmes. E aqui nós também temos toda a jogabilidade que se tornou padrão nos jogos de Lego. Você controla os personagens de Star Wars em fases inspiradas pelos filmes. De acordo com que você vai passando de nível, você vai abrindo um novo leque de personagens, enfrentando novos inimigos e também coletando peças Lego. Esse jogo foi o primeiro a introduzir o sistema de troca de personagens para resolver alguns desafios específicos, como os Jedi usando a força para manipular alguns objetos e os droids abrindo algumas portas. E o combate era simples, mas muito satisfatório. Cada personagem ali tem habilidades únicas, como o sabre de luz, as blasters e a força. Além disso, o jogo já trazia a ideia de coletar moedas para desbloquear novos personagens e veículos, algo que virou tradição nos próximos títulos. E obviamente os gráficos envelheceram bastante, mas considerando que estamos falando de um jogo de 2005, ele ainda tem um visual muito simples e colorido, que na minha opinião ainda mantém o jogo agradável e os cenários também são bem reconhecíveis para qualquer fã de Star Wars. O design dos personagens são bem básicos, mas já trazia aquela fidelidade ao material original. Não temos vozes, mas a animação corporal e os gestos compensam muito, criando momentos hilários e expressivos. E comparado com os jogos Legos mais recentes, esse aqui é bem mais desafiador. Jogando ele, eu percebi que ele não tem aquela mecânica de dicas excessivas, algo que os próximos jogos terão bastante. Isso faz com que o jogador pense mais e use mais o raciocínio para concluir certas fases. Isso faz com que o jogo tenha um ritmo mais interessante e menos linear do que alguns títulos modernos da franquia. Outro ponto interessante é que esse aqui foi o primeiro jogo a te incentivar a rejogar ele, porque você precisa voltar nas fases com personagens diferentes para desbloquear todos os segredos daquela fase. E isso aumenta bastante a longevidade do jogo. E concordamos que se tem uma coisa que sempre vai ser atemporal em qualquer jogo de Star Wars é a trilha sonora. Todas as músicas icônicas dos filmes estão aqui nesse jogo. Inclusive, lógico, né, tem a trilha sonora de John Williams, que é a clássica do Star Wars. Os efeitos sonoros também são bem autênticos, como os barulhos dos sabres de luz, das blasters e das naves espaciais soando exatamente como era nos filmes. Lego Star Wars é um daqueles jogos que marcaram época. Ele não só trouxe o universo de Star Wars para os jogos de Lego, mas estabeleceu uma base para toda a fórmula do sucesso da franquia. O jogo tem seu tempero especial, principalmente porque ele veio antes do boom dos jogos de Lego modernos, quando tudo ainda era mais simples, sem mundo aberto, sem mecânicas refinadas, mas com aquele humor que conquistou todo mundo. E o que eu mais curti jogando ele é como ele consegue ser divertido e acessível ao mesmo tempo. Ele não tenta reinventar nada e mudar nada, ele pega o que funciona e entrega uma experiência muito sólida e muito divertida. Tirando a fase da corrida, porque aquela lá não tem salvação, é muito ruim de jogar com aquela. Claro que hoje em dia ele pode parecer ultrapassado em comparação com a saga Skywalker, mas na época ele era um dos jogos Star Wars mais legais que tinha. Os detalhes dos personagens, os efeitos sonoros icônicos e até a forma como ele reconta os eventos da trilogia são incríveis, e eles conseguem fazer isso só com gestos e expressões engraçadas. Mesmo sendo um jogo de 2005, ele ainda tem identidade própria e os fãs ainda lembram dele com muito carinho, e não é à toa. Mesmo sem tantas mecânicas como nos próximos jogos que vão ter ainda, ele ainda tem uma gameplay muito divertida. O combate com o sabre de luz é simples, mas muito satisfatório, e a possibilidade de poder trocar de personagens para resolver puzzles já mostrava um pouco do que veria nos jogos
jogos posteriores. O único ponto que pode pesar um pouco hoje em dia é a falta de algumas melhorias que os jogos Legos mais recentes trouxeram. Às vezes a movimentação pode parecer um pouco travada e algumas fases podem ser meio repetitivas, mas no geral ele ainda segura bem, principalmente para quem curte a trilogia do Star Wars e quer ter uma experiência bastante nostálgica. E a forma com que ele pegou algo tão grandioso e épico como é Star Wars e transformou numa coisa mais acessível e divertido para qualquer idade. Ele não tenta ser um jogo super complexo, mas sim uma experiência leve e carismática que todo mundo vai curtir. E algo que sempre me chamou a atenção nesse jogo é na forma como ele consegue equilibrar a fidelidade à história original e a criatividade no gameplay. Mesmo sendo um jogo Lego, ele respeita o material original e ainda adiciona aquele toque de humor sem exagerar. Alguns pequenos detalhes, como os personagens reagindo de forma cômica em momentos dramáticos ou a expressão facial exagerada. Essas pequenas coisas fazem com que cada cutscene seja muito divertida de você assistir. E também eles adicionaram aqui os veículos que traziam um dinamismo legal pro jogo, porque principalmente nas fases de veículos era bem diferente do que era o resto do jogo. Apesar de eu não gostar tanto assim da gameplay do veículo, eles ajudavam a quebrar um pouco da repetição. Correr com os veículos ou voar com naves espaciais no espaço são ideias muito inovadoras. Apesar do gameplay não ser tão bom assim, a ideia é muito genial. E uma coisa que esse jogo pode provar é que simplicidade não significa falta de qualidade. Ele pode não ter um mundo aberto, dublagem ou gráfico super detalhado, mas ele tem algo que muitos jogos modernos perdem: uma identidade clara, um propósito definido. É um jogo que sabe exatamente o que ele quer ser e entrega isso de forma muito bem feita. E o jeito como ele se conectou com os fãs de Star Wars é quase como se os jogos fizessem parte dos filmes. Os fãs de Star Wars adoraram a ideia desse jogo. E para as pessoas que não são tão fãs assim, esse jogo apenas retrata os momentos mais icônicos do filme, o que fez com que várias pessoas se interessassem pela franquia, o que criou uma nova camada de pessoas novas e leigas do assunto, vamos dizer assim, o que amplificou ainda mais a franquia de Star Wars e que também consegue transmitir a grandiosidade que é Star Wars. E algo que a franquia Lego sempre faz bem é transformar as mecânicas mais simples em algo muito viciante. Mesmo que as mecânicas ou o combate sejam bem básicos, a maneira como você interage com os cenários e resolve tudo é muito prazerosa. Eu fiquei até um pouco triste, isso também vai para um ponto mais ou menos negativo, é que esse jogo é muito curto. Quando acabou, eu senti vontade demais. E foi aí que eu também fui direto pra parte 2 desse jogo, que é o Lego Star Wars 2. Mas ele a gente vai deixar pra outro dia. E mesmo que a franquia Lego se baseie bastante no humor, há uma espécie de respeito aqui pela história original de Star Wars. Ele equilibra a leveza dos blocos de Lego com a seriedade e as grandes emoções que essa franquia trouxe pra gente. Esse jogo aqui é muito inteligente e foca nas expressões faciais e nas situações cotidianas que os personagens mas dentro do contexto de Star Wars, o que faz com que a gente possa chamar esse jogo de um verdadeiro show de criatividade, sem contar também das várias homenagens que esse jogo faz aos filmes. Esse jogo não foi só uma experiência divertida, mas também foi uma das primeiras introduções para a imersão de fãs do universo Lego, abrindo um caminho para os outros jogos Lego que seguiram no mesmo estilo e que hoje são imensamente populares. Se você nunca jogou esse jogo e quer ver como era a essência dos primeiros jogos de Lego, vale a pena você dar uma chance e jogar ele. Se você já jogou aquela versão da saga completa, talvez você prefira aquela, mas esse daqui faz com que sua gameplay seja um pouco mais desafiadora. No fim de tudo, Lego Star Wars de videogame é um clássico absoluto, e ele ainda tem muito a oferecer, seja pela diversão, pelo humor ou pela nostalgia. E você, já jogou esse clássico? O que você acha dele? Comenta aí embaixo a sua opinião, gosto muito de saber a opinião de vocês. E também comentem quais são os próximos jogos que vocês querem ver por aqui no canal. Muito obrigado você que escutou até aqui e até um próximo vídeo.